Uma boa tarde a todos que estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro evento da Se Junta neste trimestre. Quem tem acompanhado a gente sabe que a gente faz eventos todos os trimestres pensando em aprimorar o jeito como a gente adota e utiliza tecnologias na sala de aula. E esse é o primeiro deles. A gente está muito empolgado hoje com bastante conteúdo bacana para passar. E não só é o primeiro evento do trimestre, como também é o primeiro evento de uma série de eventos exclusivos para TIs. Então, hoje a gente vai falar sobre o que há de novo em tecnologias Apple para o TI das escolas. E a partir de agora é só novidade, viu, gente? Quem acompanha aí todo o cenário de Apple em educação, todo o cenário de tecnologias Apple também, vocês vão conseguir perceber que tem bastante novidade. Hoje a gente está recheado de informação para passar, e a primeira informação que eu vou passar para vocês é sobre a Se Junta. Então, temos aqui eu, Guilherme, temos aqui também Eric Chaves, que vai passar para a gente todo o conteúdo, e mais duas pessoas que vão apoiar a gente aqui no chat. Tem principalmente o Edu e tem também o Eric Diniz. Eric, fica à vontade para passar a tela, porque a partir de agora eu vou começar a contar um pouquinho sobre a nossa estrutura. Quem não conhece a gente, quem conhece a gente, é bom sempre atualizar da nossa agenda. Então, vou gastar 2 minutinhos aqui para passar para vocês o que a Se Junta é, por que a gente está fazendo eventos nesse sentido, por que a gente se preocupa tanto com relação à tecnologia em educação, por que Apple também. O segundo momento da agenda já é sobre as novidades do evento global que tem da Apple para desenvolvedores e como isso afeta a gente que está trabalhando com tecnologia em educação. Tem novidades para os sistemas operacionais, inclusive o sistema operacional do Mac também teve o nome atualizado. Então tem ali o Monterey também, o iPadOS 15. A gente tem as novidades exclusivas para Mac em educação e como isso afeta a gente, exclusivas para iPad em educação e como isso afeta a gente. E por fim, a gente sempre brinca que o melhor evento é sempre o próximo. Então a gente quer muito ouvir vocês, nossos feedbacks, a gente quer saber as perguntas de vocês. Inclusive, mandem as perguntas de vocês sobre qualquer um dos assuntos que passarem aqui na tela de vocês, porque eu vou registrar tudo isso daqui para no final trazer no momento de perguntas e questões. Ok? Avançando aqui então. A equipe da Se Junta trabalha exclusivamente com tecnologias Apple e o nosso principal objetivo é a transformação digital de empresas e de instituições de ensino por meio desse ecossistema que a Apple promove. Então, quando a gente fala de ensino emergencial remoto, quando a gente fala de gerenciamento remoto, quando a gente fala da possibilidade de ter tudo isso funcionando sem sair de casa, como é o caso de hoje, a gente está falando da nossa intenção com relação aos projetos de educação. A gente tem hoje aqui na nossa equipe, pode avançar, Eric, por gentileza, 3 pessoas que vão ser as principais aqui com vocês. Eu, Guilherme, cuido da parte de projetos aqui nessa junta, projetos de educação. Temos o Eric, que tem um olhar preciso para infraestrutura e também para macOS. E temos também o Eduardo Ferreira, que trabalha muito próximo do iPadOS e também das ferramentas associadas, como, por exemplo, a Apple Configurator e coisas nesse sentido. Pode avançar, por gentileza. Quando a gente fala da Se Junta, a gente trabalhando exclusivamente com dispositivos e tecnologias Apple, a esse tempo todo que a gente tem trabalhado, a gente já implementou mais de 135 projetos, a gente já fez mais de 900 formações, o nosso plano de desenvolvimento profissional já aconteceu mais de 900 vezes, é muita coisa, mais de 22 mil dispositivos já foram implementados pelo nosso time e mais de 25 mil professores passaram pelas nossas plataformas de cursos, formações, eventos e por aí vai. A gente está alcançando cada vez mais gente e vocês aqui é a prova viva disso, né? Mas quando perguntam para a gente o que de fato a Se Junta faz, a gente faz exatamente gestão sobre o próprio projeto de tecnologia. A gente sabe que adotar tecnologias em instituições de ensino não é uma tarefa fácil e, pelo contrário, também não é barato, é muito caro. Então, o que a gente gosta de fazer junto com a instituição de ensino? Garantir que cada uma etapa, de que cada uma decisão está tendo retorno. E esse retorno todo é representado, ele é demonstrado de maneira gráfica na dashboard da Se Junta. Então, essa é a nossa missão. Algumas instituições de ensino já confiaram no nosso trabalho nesse meio tempo. Pode passar, Eric, por gentileza. E dentre algumas instituições de ensino que vão aparecer na tela de vocês, vale a pena lembrar que todas as escolas são certificadas pela Apple no Brasil como Apple Distinguished School, trabalham junto com a gente. Então, a gente tem um olhar ali de quem está na ponta inovando e a gente tenta fazer com que a qualidade do projeto seja global para todo mundo. Legal. Avançando aqui, sem mais delongas agora,
O evento tem como principal título O que há de novo em tecnologias Apple para o TI das escolas, e a partir de agora eu chamo o Eric Chaves. Eric, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui no evento de hoje. O Eric manda a ver aqui no time de Infra e também no time de macOS, ele vai ser o host do evento de hoje. Eric, fica à vontade, o show é teu. Obrigado. Obrigado pela apresentação, Gui. Prazer estar aqui. É muito legal fazer parte desse movimento todo. Bom, como o Gui comentou, sou o Eric, estou aqui na frente do time de TI da Sejunta. Cuido mais dessa parte de macOS, mas o que aparecer por lá a gente sempre quer estar inteirado, sempre quer saber. Então, sou mais especialista em MDM e macOS, mas eu tento estar por dentro de todas as novidades aí. Passando aqui para vocês, a ideia do evento aqui é passar para vocês as novidades do que a gente tem de novo aí no mundo da Apple, na parte de TI, mais voltado para a educação. Acho que nada melhor do que começar falando para vocês de onde vieram essas informações que a gente vai passar para vocês, que nada mais é do que a WWDC. A WWDC é uma conferência anual de desenvolvedores, acontece aí anualmente, para mostrar para o pessoal quais são as novas novidades da Apple, o que está vindo aí de novo, o que está tendo de novidade. Normalmente, as novidades mais esperadas são os novos sistemas operacionais. Então, isso eu acho que é um dos maiores focos para o pessoal, tirando um pouquinho desse foco de desenvolvedor, mas ele é um evento que qualquer um pode assistir, é bem bacana. Acho que vale até a pena falar aqui para vocês sobre o Swift Student Challenge, que nada mais é para quem não conhece, o Swift é um aplicativo da Apple voltado para desenvolver aplicativos. Então, o que eles fazem? Eles estimulam os alunos do mundo inteiro a desenvolver o aplicativo e mandar o projetinho deles para a Apple avaliar. E nessa conferência eles anunciam quem são os vencedores, eles dão alguns brindes, alguns prêmios lá para os vencedores, mas o mais legal é que eles dão também um ano de parceria, de filiação dessas pessoas junto com esse programa de desenvolvedores da Apple, que um ano aí eles vão dar um suporte para esses alunos desenvolverem cada vez mais essas skills que eles têm como desenvolvedores. Então, além do próprio aplicativo ser um ótimo um ótimo começo para quem quer começar nessa carreira, que é enorme, o mundo é enorme para quem quer ser desenvolvedor. Eles dão esse apoio para os vencedores também, acho bem bacana. Mas, sem mais delongas, começando aqui com o nosso evento, uma dos maiores anúncios aí que nós tivemos na WWDC foi a nova versão do macOS Monterey. Como o Gui comentou, né, esse é o novo nome do novo carinha que a gente vai ver nos nossos Macs aí num futuro tão próximo. Atualmente, a gente tem o Big Sur como o recurso mais atual que a gente tem dentro dos nossos Macs, iMac, MacBook Air, MacBook Pro, mas até o final do ano a gente vai substituir esse carinha pelo macOS Monterey. E o que acontece? A gente trouxe até uma frase aqui do vice-presidente de engenharia de software da Apple, o Craig, que a ideia desse sistema operacional é trazer ele o mais próximo possível do iPad e do iPhone, porque vocês já devem ter percebido, o sistema operacional do iPad e do iPhone, eles são bem semelhantes, a estrutura deles é muito parecida, então os ajustes são nos mesmos lugares, tem as mesmas nomenclaturas, mas o macOS ele se distancia um pouco, ele é um pouquinho mais exclusivo. A ideia desse novo sistema operacional é trazer essa familiaridade para todos os dispositivos da Apple. Então, a ideia é você sabe mexer em um, sabe mexer em outro, acaba facilitando a nossa vida. Para quem também é um pouquinho fora do escopo de TI, isso vai ajudar bastante a você se acostumar mais rápido com os equipamentos deles. E dentro dessas novidades, a gente trouxe aqui as que a gente achou mais prudente trazer para vocês para contar um pouquinho sobre cada uma. Bastante novidade legal, estou bastante empolgado com várias dessas novidades, que eu com certeza já vou sair usando assim que eu tiver a oportunidade. Mas logo de cara eu vou contar para vocês aqui sobre o SharePlay no FaceTime. O que acontece, gente? O SharePlay no FaceTime, vocês já devem ter visto alguns de vocês devem conhecer o recurso de Watch Party, de algumas plataformas de streaming aí grandes que existem por aí, como Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max. Então, nada mais é do que um recurso dentro das plataformas que você consegue assistir ao mesmo tempo com uma pessoa ou com várias pessoas. O SharePlay no FaceTime, ele nada mais faz do que integrar essa tecnologia dentro do FaceTime, o que é muito legal,
Porque hoje, se você quer usar o Watch Party nativo dessa plataforma com seus amigos, você precisa de um recurso externo para estar numa ligação, para comentar ao mesmo tempo, ou até às vezes quer ver um filme, uma série de terror, para você ver a reação ali na câmera do pessoal, você precisa estar com um recurso externo para isso funcionar. Mas isso no FaceTime ele acaba sendo nativo. Então é muito bacana, porque você faz a ligação pelo FaceTime, uma ligação de vídeo ou só de voz, porque você quiser, e você consegue integrar essas plataformas. Tem algumas já nativas que vêm com esse recurso novo. Aí, para adiantar para vocês, o Disney Plus e o HBO Max são nativas, mas tem diversas outras, tem a listinha certinho de todas, são bastante. São cerca de 15 plataformas que já vão ser nativas com esse uso. Mas vai ser bem legal. Você faz uma chamada de vídeo com seu colega ou com seus colegas, coloca para sincronizar, para assistir ao mesmo tempo uma série, um filme que você quer, e isso vai funcionar em tempo real. Achei bem bacana. É um recurso que eu utilizo bastante e vou começar a usar no FaceTime quando eu tiver a oportunidade, com certeza. Bom, passando aqui para o compartilhado com você, voltando para esse assunto de facilidade, né? O intuito do compartilhado com você é ter todas essas mídias que a gente recebe, todo tipo de comunicação, todo tipo de link, arquivo, PDF, essas coisinhas, e ter isso num lugar só para a gente não se perder. Então, ele basicamente integra os aplicativos do Finder, do Fotos, do Safari, do Mensagens, para a gente ter uma guia que se chama Compartilhado com Você, que todos os links e arquivos que a gente anexa nessas mensagens, eles chegam para a gente e ficam nesse espaço compartilhado com você, para a gente poder achar mais fácil quando a gente precisar e ter essa facilidade. Eu achei um recurso muito bacana, que dá uma agilizada na nossa vida. Às vezes a gente quer buscar uma conversa ali, um arquivinho que a gente, putz, eu tenho certeza que me mandaram, a gente consegue filtrar bem mais fácil dessa maneira. Eu achei uma novidade legal aqui para trazer para vocês. Passando agora para o Safari. Safari deu uma boa remodulada, a carinha dele está bem diferente. Então, o esquema de abas dele está bastante diferente, ele está com um design mais legal, mais fácil de se entender ali na guia de abas. E o mais legal é que ele tem os recursos de segurança novos, que é bem bacana. O principal recurso que eu quero trazer aqui para vocês é o recurso de atualizar sites HTTP para HTTPS. Resumindo, assim, bem resumindo mesmo para vocês, basicamente para quem não sabe, um site HTTPS ele tem um recurso de segurança maior ali quando você vai navegar e você confia os seus dados para inserir nesse site. E muitos sites no nosso dia a dia eles não são HTTPS. Por incrível que pareça, ainda tem bastante site que não é. Muitos sites do governo não são, então muitas escolas, muitas instituições, elas dependem desses sites para fazer a tarefa do dia a dia, corriqueiro ali. E não tem muito para onde correr, porque é um site do governo, a gente não tem muita alternativa do que de explorar outras, né, outros sites. Então a gente acaba tendo que correr esse risco. E legal que o Safari traz essa ajuda para a gente correr esse risco a menos. Então ele vai fazer essa conversão de sites HTTP para HTTPS automaticamente. E esse é um recurso de segurança muito bacana que eu acho que vai ajudar muita gente aí no dia a dia, até como a Apple, como a maioria de vocês conhece, ela dá essa autonomia mais para privacidade. Então, ainda mais privacidade aí para a gente. Quanto mais privacidade para mim, melhor. Principalmente navegando na internet. Mas legal, gente. Passando aqui para a parte de controle universal e AirPlay, começar falando aqui para o AirPlay para vocês, que é um recurso que até então não existia no Mac, tá? É um recurso que ele existe no iPhone e no iPad, que a gente consegue compartilhar arquivos entre os devices para poder estar mandando. Às vezes a gente precisa de um arquivo muito grande, passar de um device para o outro. Muita gente trabalha com diversos devices ao mesmo tempo, então, em vez de ter que ficar mandando por e-mail ou usar outros meios, às vezes o arquivo é muito pesado, nem por e-mail a gente consegue mandar, a gente usa esse AirPlay. O AirPlay está chegando para o Mac também no Monte Rei, então isso é bem bacana. Eu particularmente, eu trabalho com um MacBook, esse que eu estou apresentando para vocês, e um MacBook de teste. Como eu sou mais chegado em macOS, eu estresso esse carinha aqui, mando o teste para ele. E eu trabalho com iPad também. Então, vira e mexe, eu quero acessar um arquivo que eu preciso editar no iPad, e outra hora eu tenho que editar no MacBook, ou eu não estou com o MacBook disponível, eu preciso do outro. Então, o AirPlay chegando para ele dá uma agilidade legal para a gente. E aproveitando que eu estou falando dessa questão de vários devices, muitas pessoas trabalham com vários devices da Apple, o Universal Control ele vem para ajudar mais ainda nesse sentido. O que que ele faz? Ele pega um controle não, perdão, um teclado, um trackpad ou um mouse de um equipamento
e ele sincroniza com todos os outros equipamentos. Então, isso é muito bacana, porque, por exemplo, eu tenho um Mac aqui que eu estou trabalhando com ele agora, tenho um Mac aqui do meu lado e tenho um iPad aqui na minha esquerda. Às vezes eu estou trabalhando alguma coisa aqui e eu preciso fazer um teste nesse Mac, aí eu tenho que virar, fazer aqui, tenho que virar, mexer no iPad. E o que ele faz é a gente integrar esse teclado e trackpad principal com outros equipamentos. Lembrando que o limite é de 3 equipamentos, tá, pessoal? Então a gente consegue até 3 equipamentos conectar no mesmo teclado e no mesmo trackpad. E a tela ele acaba virando os outros equipamentos como se fosse um monitor secundário. Mas ele funciona como um monitor secundário, mas não exatamente assim, porque ele vai ter as coisinhas deles, o iPad vai ter as coisinhas deles, eles têm os arquivos deles, ele não vai só aumentar o tamanho da sua tela. Tanto que você consegue pegar um arquivo do MacBook secundário que está conectado com esse teclado, clicar e arrastar para a tela do seu MacBook atual. Então ele permite. Por isso que o AirPlay veio já, porque ele utiliza dessa tecnologia dentro do controle universal. Então, ele permite essa agilidade bem bacana entre os devices. Então, isso, para mim, vai facilitar muito minha vida. Eu que trabalho com 3 equipamentos aqui ao mesmo tempo, vai ser bem bacana usar só um teclado e um trackpad para controlar todos eles. Caso vocês tenham um teclado externo, um teclado sem fio e um mouse também, funciona também, tá, gente? Mesma premissa, vocês conseguem conectar em até 3 equipamentos diferentes. Às vezes a gente tem um teclado e um mouse que está largado ali, que a gente não está usando, a gente pode usar ele para voltar, tá bom? Então, muito bacana esse recurso. Eu com certeza vou usar assim que eu puder. Estou muito entusiasmado para poder usar ele. E mais um recurso bem bacana que chegou para o macOS Monterey, que é o Atalhos. Muitos de vocês devem conhecer o Atalhos o Shortcuts, né? Normalmente, como o pessoal fala, do iPad e do iPhone, que nada mais é um gatilho para a gente poder ativar através de comando de voz alguns recursos que a gente usa. O atalho, assim, sendo bem sincero para vocês, gente, a imaginação vai levar vocês longe com atalhos. Ele está chegando para o Mac agora, que é um recurso que não existia, essa é a novidade do Monterey. Então, isso vai ser uma coisa muito bacana, porque dando um exemplo, como que eu usaria, por exemplo, um atalhos no iPhone. Para quem não conhece esse recurso, eu poderia configurar ele para puxar um gatilho, usando a Siri, por exemplo, falando, Siri, estou indo para casa. O que, que ele faz reconhecendo essa fala? Ele vai usar o atalhos para abrir o Spotify, uma playlist que eu queira, ou YouTube Music, tanto faz, e vai abrir o Waze para me mandar já com a rota para minha casa. Então, isso é um pequeno exemplo que eu posso dar para vocês, mas a gente consegue agora configurar esses atalhos, esses gatilhos dentro do Mac também, que antes não existia, tá, gente? Só voltando aqui, eu passei sem querer. Beleza. E para fechar aqui, gente, o foco. Trazendo aqui para vocês o foco, na verdade, ele é um sistema de notificações melhorado. Ele dá uma customização muito legal para o sistema de notificações, porque, assim, na nossa vida a gente tem diversos momentos e momentos, né? A gente tem hora que a gente quer focar mais no trabalho, tem hora que a gente quer focar mais na nossa vida pessoal, na família, nos estudos. Então, o que que o foco faz? Ele ajuda a gente a ter esse foco que a gente precisa, ele dá esse empurrãozinho. Então, ele deixa a gente organizar as notificações de uma forma que a gente receba apenas as notificações que a gente ache que precise para aquele momento. Então, hoje eu estou aqui, tenho uma entrega para fazer amanhã ou depois de amanhã dentro do meu trabalho, eu preciso focar nisso porque é uma coisa muito importante, não quero que nada mais me atrapalhe aqui no meu horário de trabalho. E eu consigo configurar para eu receber notificações principais apenas dos aplicativos que eu preciso. Então, eu posso configurar para receber só notificações do Teams, só notificações do Outlook, configurar só notificações do Slack. Então, isso é muito bacana, porque tudo que não for dessa lista de prioridades, ele vai jogar em um grupo chamado Outros. Se você mesmo assim for curioso e quiser ver essas outras notificações, você consegue ver lá, mas vai estar tudo bagunçado lá dentro. Então, vai te dar até um trabalho a mais. A ideia dele é te dar um foco no que você precisa na hora. Então, eu achei isso um recurso muito bacana. Às vezes a gente não está com o foco que a gente precisa, ele pode dar esse empurrãozinho que a gente quer, tá? É, Aqui a gente fecha, tá, gente? Essa parte das novidades no macOS Monterey. Fique à vontade aí, se surgir alguma dúvida sobre algum recurso, podem mandar no chat aí. A gente está com
com o pessoal ajudando vocês no chat, tá? Agora a gente vai passar aqui para a parte de iPadOS 15. Só um minutinho, só deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Eric, enquanto isso, só falando aqui que estou conversando bastante no chat com o pessoal, já surgiu pergunta aqui, e no final a gente vai resgatar lá no momento que a gente vai ter 5 minutinhos de pergunta, mas já se prepara aí, viu? Bacana, bacana. Obrigado, viu, Gui? Isso mesmo, tá, gente? Se tiverem perguntas aí, podem mandar. Eu não vou responder agora, para não atrapalhar a sequência aqui da apresentação, mas a gente vai ter um tempinho reservado no final para responder as dúvidas que vocês mandaram, beleza? Bom, agradecendo desde já, vamos passar agora para as novidades do iPadOS 15. Um nome mais previsível, né? Como o anterior era o 14, então todo mundo já esperava, não foi nenhuma surpresa esse nome, mas assim, trazendo para vocês, gente, a gente trouxe aqui no formato de iPadOS 15, mas também tem o iOS 15, tá? Eles são muito semelhantes, como eu comentei no começo. A estrutura deles são muito iguais, então os ajustes estão nos mesmos lugares, as nomenclaturas são as mesmas. Então, o legal daqui é que a gente consegue tratar de uma mesma maneira esses carinhas. A gente vai trazer as novidades aqui para vocês, mas trazendo também uma outra frase do Craig aqui, bem legal, porque a ideia do iPadOS 15 é aumentar a produtividade da gente. Ele já aumenta bastante. Hoje, para mim, falando particularmente, ele me ajuda muito em vários momentos. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa diferente, ele é bem levinho, bem prático, a gente consegue usar, mas a ideia é trazer mais produtividade para as funcionalidades dele. Então, sem mais delongas também, trazendo aqui para vocês, o Split View e o Slide Over, que são recursos que a gente tem hoje no Mac. Para quem não conhece esses termos que são bem técnicos, né? Às vezes a gente usa bastante recursos dentro dos nossos equipamentos, mas a gente não acaba não conhecendo os nomes deles. Então, esses carinhas são basicamente, para explicar para vocês, o botãozinho verde. Do lado do botão que fecha, tem o botão vermelho que fecha, o amarelo que minimiza, aí tem o verdinho, que é onde a gente consegue fazer essa estruturação dentro do Mac para trabalhar com mais de um aplicativo ao mesmo tempo. Então, o que acontece aqui, gente? A gente está trazendo esse recurso para o iPad. Então, a gente vai conseguir, como vocês estão vendo nos exemplos ali no videozinho rolando dentro da bolinha branca, ele consegue separar vários, se eu não me engano, até 3 aplicativos ao mesmo tempo para a gente estar trabalhando. A gente sabe que tem muita gente que é multitarefa, gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo, então a gente consegue evitar aquela coisinha meio chata, né? Tá trabalhando num aplicativo, minimiza, abre outro e fica trocando. Muita gente trabalha com mais de um aplicativo ao mesmo tempo e isso ajuda bastante a gente. Vai ser um recurso bem legal da gente usar aí quando tiver instalado o iPadOS 15. Um outro recurso passando aqui para vocês é o Quick Note, os notas rápidas. Então, é o que eu disse para vocês, gente. A ideia aqui é aumentar a produtividade. Então, muitas vezes a gente está mexendo no aplicativo, a gente quer fazer uma notinha rápida, coisa besta, mas para não querer confiar demais na nossa mente, que vai lembrar, às vezes a gente acaba esquecendo, acontece muita coisa. É um recurso que a gente, até explicar para vocês aqui, a gente consegue puxar daqui, da telinha, a gente consegue puxar esse carinha e ele vai vir umas notinhas rápidas. E é muito legal, porque a gente não precisa minimizar e abrir o aplicativo de notas. Então, ele vai puxar um bloquinho de notas, você anota o que você quiser ali no iPad, depois joga para baixo, ele vai estar salvo num lugar seguro. Então, você não vai precisar se preocupar em fazer isso. É mais uma maneira muito rápida de você puxar suas notinhas ali, para ter umas anotações, às vezes, no meio de uma reunião, por exemplo. Ele vai ser bastante útil para a gente, tá? Bom, passando aqui para o início, o home screen e a biblioteca de apps, alguns recursos que eles estão trazendo puxando um pouquinho do iPhone para deixar as plataformas mais parecidas ainda e mais fáceis de usar. Como vocês estão vendo ali no videozinho rolando, a biblioteca de apps, ela vai ser uma forma de você categorizar os seus apps dentro do seu iPad. Então, você vai conseguir categorizar igual a gente faz no iPhone hoje, agora vai ser possível no iPad também. Então, você vai ter sua categoria de jogos, categoria de trabalho, categoria de comida, categoria de mobilidade. Então, isso vai ser bem bacana para dar uma organizada ali na nossa áreazinha. E o início ele está um pouquinho remodulado, então eles estão adicionando mais widgets para a gente conseguir ter um pouquinho mais de praticidade para resolver algumas coisas. Isso vai ser bastante bacana. E do mais dessa parte é realmente isso, tá, gente? Junto com a parte do traduzir, tá? Que eles estão trazendo também, isso é um recurso muito bacana, que basicamente ele funciona como se fosse um scanner.
Só que embutido dentro do seu iPad, você não vai precisar baixar aplicativo de scanner, você não vai precisar de um scanner em si. Então, basicamente, o que ele faz? A gente pega o nosso iPad, eu tenho, por exemplo, uma placa aqui no meu quarto com algum texto. E eu quero usar esse texto, não sei, é uma frase motivacional, quero postar uma fotinha no Instagram, quero colocar a frase que está lá aqui no Instagram, vou postar no Instagram dentro do meu iPad. O que eu posso fazer com esse recurso do traduzir? Eu consigo ir lá, bater uma foto dessa plaquinha com a frase, e o iPad vai me permitir copiar o texto da foto e jogar dentro de onde eu quiser, de um bloco de notas, de um Keynote, do próprio Instagram, na parte da legenda. Então, ele vai deixar a gente fazer isso. O mais legal é que ele vai ser compatível com 7 línguas aí a princípio, acredito que mais para frente o pessoal vão soltar mais, mas dentro dessas 7 primeiras, o português está integrado. Então, para a gente, assim que lançar, já vai ser possível usar. E é bem bacana, às vezes a gente está em algum lugar, a gente vê uma frase bacana, a gente não precisa transcrever essa frase, né? Então, o mais legal é essa praticidade de você poder copiar e colar um texto de uma foto. Já tive algumas situações que eu queria muito ter esse recurso na época, mas infelizmente não tive. Então, eu tive que copiar um texto um tanto quanto grande para poder editar e fazer o que eu precisava fazer. Bom, gente, acredito que essa próxima novidade que eu vou falar aqui para vocês é uma das que me deixou mais empolgada. Como eu comentei no começo do challenge do Swift, que a WWDC ela premia lá o pessoal todo ano. O próprio Swift ele está atualizado dentro dessa plataforma para a gente poder criar apps dentro do Swift Playgrounds, e a novidade é que o próprio Swift ele vai fazer isso. Então, como que isso funcionava antes? A gente conseguia criar os apps, e só que a gente precisava exportar para alguma plataforma para poder acessar o app e ver se ele está funcionando em si. Então, ele basicamente deixava a gente criar, fazer toda a estrutura, mas a gente tinha que exportar para um Xcode, por exemplo, para poder de fato testar e realizar os testes que a gente precisa e ver ele funcionar. Agora, isso vai funcionar nativamente dentro do próprio Swift. Isso é muito bacana, porque essa coisa de importação, dependendo do tamanho do app, pode demorar muito, tá, gente? Pode ser bastante pesado. Isso vai ajudar bastante a gente a ser mais prático, né? A gente cria ali tudo nativo. Para mim, na minha visão, as coisas quanto mais nativas, melhores. A gente não depender de coisas externas, a gente fazer ali dentro de casa, eu acho que aumenta a nossa produtividade e a facilidade no uso também. Isso eu acho que vai ser bastante bacana. E até trazendo um pouquinho da privacidade para vocês também, em geral, desse novo sistema operacional do iPadOS 15, tá, gente? Ele vai trazer um relatório para a gente, como eu já comentei antes, a Apple preza bastante pela privacidade, eu acho que essa é uma das maiores motivos que as pessoas acabam adquirindo os produtos deles. E uma das novidades é que esse iPadOS 15 e o iOS 15, eles vão trazer relatórios de informação cada aplicativo está usando de você. Então, ele vai trazer a lista de aplicativos numa partezinha de privacidade e vai falar, ó, o Keynote está usando essas informações suas, o Page está usando essas informações suas, o Safari está usando essas informações suas, para você saber o que você está mostrando. Até para, às vezes, acontecer alguma situação que não seja muito agradável, a gente revê isso e fala, ó, esse carinha tá usando um negócio que eu não quero que ele use mais, e a gente consegue ir lá e revogar essas informações pessoais para a gente de volta. E além disso, eles fizeram uma mudança muito bacana na Siri. Hoje, como que funciona, né? Sem do iPadOS 14.5 para trás. Todo comando de voz que a gente manda para a Siri, ele basicamente pega esse comando, manda para os servidores da Apple, os servidores da Apple fazem análise, o que esse cara está me perguntando, o que esse cara quer, e eles devolvem e a Siri fala para a gente. Se eu fiz uma pesquisa ou pedi para ela abrir algum app, ela me fala ou faz o que eu pedi. E eles estão trazendo essa análise dessa nossa fala para dentro do equipamento, para dentro do iPad, para dentro do iPhone. E isso é muito bacana, porque evita essa rota desse tráfego da nossa voz até o servidor da Apple e voltar. Por mais que seja quase impossível alguém pegar esses dados no meio desse trâmite até os servidores, mas acaba trazendo mais confiança ainda. Assim, não é porque é uma coisa segura que não pode ser mais segura. Eu acho que essa é uma ideia muito importante de se trabalhar. Então, essa análise vai ser feita dentro dos próprios equipamentos, tá, gente? Então, isso é bastante bacana. E o que isso melhora, além da segurança? A Siri vai funcionar muito melhor offline. Como ela vai fazer essa busca dentro do equipamento, se a gente fizer alguma pergunta ou alguma coisa que não tenha a ver com pesquisa na internet,
ela vai conseguir trazer para a gente de uma maneira muito mais rápida, tá? Bom, de iPad e iOS é isso, gente. Para fechar esse conteúdo aqui de WWDC para vocês, eu recomendo fortemente que vocês baixem esse aplicativo, está disponível no App Store de graça aí para todo mundo, tá? É o app Apple Developer, que ele nada mais é do que tudo que apareceu no WWDC de uma forma mais descrita e um pouquinho mais enxuta do que o evento em si. Porque o evento ele durou uma semana inteira, né? Então tem 2 horas mais ou menos cada sessão. E às vezes a gente quer resgatar algum ponto específico, algum ponto que eu falei aqui com vocês, vocês querem ver mais a fundo, tipo, isso aqui vai ser legal para minha empresa, isso aqui vai ser legal para minha escola, para minha instituição, e eu quero ver um pouquinho mais detalhado como que foi o evento, como que o pessoal da Apple tratou isso. Vocês conseguem abaixar esse aplicativozinho lá e ver tudo de novidade, tudo lá bem detalhado, bem escrito. Por exemplo, as plataformas que eu comentei com vocês do SharePlay, que eu citei 2, mas são cerca de 15 que já são integradas. Acredito que lá deve ter todas as 15, se vocês tiverem curiosidade. Dá uma buscadinha lá que vocês conseguem achar, tá, gente? Bom, passando aqui, a gente fecha esse bloco de novidades da WWDC, como o Gui apresentou mais cedo para a gente esse bloco de informações aí, né? A gente vai trazer as novidades da WWDC e agora umas novidades dos próprios equipamentos em si, tá, gente? Então, eu vou começar aqui pelas novidades para Mac. Então, passando aqui para vocês, só para esclarecer, não é uma novidade assim tão recente, ela foi anunciada no finalzinho de 2020, mas eu achei muito prudente trazer aqui para vocês, porque no meu convívio do dia a dia, muita gente ainda não conhece, mesmo tendo tempo que tenha saído, e esse carinha aqui é um cara fenomenal. Assim, eu tive a oportunidade de configurar alguns aqui para dentro da Sejunta, e é um desempenho absurdo. Até para dar um contexto melhor para vocês, esse chip M1 é um chip desenvolvido pela Apple, para os computadores deles. Então, ele vem substituindo atualmente os chips Intel. Hoje eu estou com o MacBook aqui, ele tem um chip Intel. Ele é muito bom, assim, não abro mão dele. Mas, se um dia tiver a oportunidade de eu usar um chip M1 para mim, mais que bem-vinda, até porque a gente trocou alguns computadores aqui dentro da empresa e o relato do pessoal foi muito legal. Porque o relato foi mais ou menos o seguinte, cara, eu nunca tive muito o que reclamar, assim, muito bacana o uso, sempre usei os com chip da Intel, bem legal, mas é um absurdo de diferença para o chip M1. Então, ele é muito mais rápido. A gente tem uns exemplos ali, tanto na CPU quanto na GPU, o processamento e o desempenho deles é muito mais rápido. O Machine Learning, que é a máquina usar os dados que ela tem para aprender e resolver coisas mais rápidas, é muito mais rápido também. Vou até trazer um exemplo em gráfico aqui para vocês, tá? Para a gente comparar com um PC convencional, que seja com o chip da Intel ali, com o chip M1. Então, eles melhoraram bastante isso. Tanto a parte da criptografia, que já vem com o disco criptografado nativamente, a gente só precisa ativar ou desativar isso. E uma parte da bateria também foi algo muito bacana. A bateria foi algo muito legal que eles melhoraram para o chip M1, porque o que acontece? Hoje a gente tem uma autonomia de cerca de 12 a 14 horas ali sem a bateria nos nossos Macs. Sem a bateria, não, desculpa, sem a fonte nos nossos Macs. Mas é uma coisa muito boa, assim, 12 a 14 horas já é uma autonomia legal, mas eles conseguiram aumentar para 20 essa autonomia no chip M1. Então, assim, foi um absurdo de ganho que a gente conseguiu. E aquilo é hardware de casa, então, de casa quando eu digo no sentido da Apple, tá, gente? É muito mais fácil de tratar com o suporte deles, é uma coisa que está internalizada, então, como eu disse para vocês, quanto mais de casa, para mim, melhor. Então, eu acho que essa é a tendência que eles tendem a seguir. Fabricar tudo dentro de casa para ser da melhor forma possível, para já ser otimizado para os apps deles mesmo. Então, eu acho que essa novidade por mais antiguinho, entre aspas, né, finalzinho de 2020 que foi anunciado, eu não podia deixar de trazer aqui para vocês, tá? Então, só reiterando aqui para vocês, tá bom? Trazendo um pouquinho mais para o mundo aqui dos administradores de MDM, não cheguei a ver se tem algum aqui no chat, mas acredito que sim. Mas esse Bootstrap Token é uma questão muito bacana, porque o que acontece hoje, a gente tem aquela questão, né? Vamos atualizar o nosso parque de máquinas dentro da nossa escola, dentro da nossa empresa. E é uma questão tanto quanto complicada, porque a gente não vai mandar uma instalação, uma atualização do sistema operacional durante
o período de estudo, o período de trabalho do pessoal, para não atrapalhar ninguém, e a gente deixa isso fora desse período. Só que muitas das pessoas acabam não usando o equipamento fora do período, deixa, às vezes, até ligado, bloqueado, com a tampa baixada, e isso acaba atrasando bastante essa atualização, porque se a pessoa tem o costume de fazer isso todo dia, a gente acaba, como TI, tendo esse trabalho de contatar a pessoa e falar, deixa um tempinho ele ligado lá, desbloqueado, para ele atualizar sem nenhum problema. Mas o que acontece? O que esse Bootstrap Token permite? Para os equipamentos que estão linkados com o MDM, com o gerenciador de dispositivos Apple, o que ele faz? Ele permite que o equipamento, que os MacBooks, os iMacs, eles atualizem o sistema operacional mesmo com ele bloqueado ou com ele com a tampa baixada. Porque o único pré-requisito dele é ele estar tá numa fonte, ele está ligado na energia e está com uma conexão de internet. Então, às vezes, a gente pode passar essa orientação para os nossos usuários, para os nossos alunos, para os nossos professores, do seguinte, a gente vai mandar uma atualização no dia tal, ela vai acontecer, salvo o que você tiver que salvar, ele vai manter seus arquivos, pode fazer o que você tem que fazer, deixa ele baixado lá, pode deixar ele bloquear, não precisa configurar para a tela não bloquear, que ele vai fazer do mesmo jeito, porque esse Bootstrap Token é uma chavinha que vai autenticar dentro do MDM. Então, ele não precisa do carinha logado ali para autenticar, para poder fazer o update para você. Então, dá uma autonomia para a gente que a gente tem muito maior e muito mais bacana. Então, achei que essa é uma novidade legal aqui para trazer para vocês, tá? Bom, passando aqui, gente, fico muito feliz de contar essa novidade. Vai me aliviar bastante aqui da minha parte como administrador de TI dos dispositivos aqui da Sejunta. Esse carinha vocês podem até estar vendo falando, nossa, mas isso é uma coisa bem comum, né? Pagar os conteúdos e configurações, isso eu vejo em todo lugar. Mas, por incrível que pareça, é uma coisa que não existia nos Macs, tá, gente? Isso está chegando agora para os Macs, esses novos modelos M1, com o novo sistema operacional do Monterey também, que eu não tinha como não trazer aqui para vocês, que é o Erase All Content and Settings para Mac. Isso vai ser uma mão na roda, para mim, principalmente, acredito que para vocês também. Dando um exemplo prático aqui para vocês, tá, gente? O que acontece? Hoje eu tenho um iPhone aqui na empresa, isso não é um iPhone, mas só usando figurativamente, tá? Hoje eu tenho um iPhone na empresa, tenho um colaborador que não vai usar mais ele e vou repassar para um outro. Para iPhone e iPad, isso é muito tranquilo para a gente como administrador de TI. Por quê? Porque a gente dá esse comandinho que está aí na tela para vocês, para esse cara, ele vai apagar todos os dados da pessoa, vai apagar as configurações que ela fez, ele não vai reinstalar o sistema operacional, e de uma forma muito fácil e prática a gente consegue liberar esse carinha para o pessoal. Mas a gente não consegue fazer isso como é que hoje, então a gente acaba tendo um trabalhinho maior de se a gente quer entregar realmente um dispositivo zerado para um novo colaborador ou um novo aluno, a gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue pegar esse Mac, a gente precisa formatar ele, subir uma imagem nova, uma imagem não, desculpa, um sistema operacional de novo, para ele subir zerado. Mas com esse comando a gente não vai precisar fazer isso, porque a gente vai conseguir ativar esse gatilho de não reinstalar o sistema operacional. Então ele vai apagar os usuários, as informações pessoais da pessoa, ele vai apagar as configurações que a pessoa fez e vai subir como se fosse de fábrica, mas sem reinstalar o sistema operacional. Porque é uma questão tanto quanto complicada. Às vezes a gente precisa estar com o equipamento ali na mão para fazer essa reinstalação. Então, esse recurso vai ajudar demais os gerenciadores aí dos parques de TI das escolas, das empresas. E esse é um recurso muito bacana que me deixou muito aliviado quando eu vi no evento ali ao vivo. Foi bem bacana de trazer para vocês aqui também, para vocês saberem o que vocês podem esperar aí, né, mais para frente. Bom, passando aqui para frente, voltando um pouquinho para aquele intuito dos administradores ali, que tem um MDM por trás da sua estrutura, né, de gerenciamento de aplicativos, gerenciamento de devices. Existem dois recursos que já existem hoje, que é o Lock Device e o Delay Update. Eles já existem hoje, mas eles existem de uma forma um tanto quanto limitada. Então, a Apple trouxe uma solução aí para a gente muito bacana para esses dois carinhas, que eu vou explicar para vocês primeiro como que eles funcionavam e como eles vão começar a funcionar a partir de agora, tá? Como que esses carinhas funcionavam antes? Falando primeiro do Delay Update, ele nada mais é uma configuração que você consegue colocar que permite o usuário, às vezes ele está ali trabalhando, ou ele está fazendo hora extra no dia, ou o aluno está fazendo alguma atividade, algum serviço que precisa do Mac, e a gente consegue configurar isso para esses carinhas conseguirem atrasar o update. Só que, infelizmente, hoje a gente não consegue limitar o número de vezes que eles atrasam. Então,
é uma coisa boa, mas acaba sendo um tiro no pé também, porque dependendo da pessoa, às vezes tem gente que é muito ocupada, né? E fica lá, atualizando, passando, atrasando. Quando a gente vê, a gente já passou a próxima versão, não é nem o Monterrey mais, sei lá, o próximo que vai ser depois dele, mas já chegou nesse cara e o cara tá lá ainda só forçando. E esse delay update, a melhoria, a gente consegue limitar o número de delay que acontece por parte do usuário. Então, isso é muito bacana. A gente consegue delimitar lá que ele consegue 3 vezes. Para mim, 3 vezes é o máximo, sim. Na minha visão de escola ali, de instituição, o cara não vai precisar atrasar mais do que 3 vezes a atualização do sistema operacional. Então a gente consegue travar nisso. Então isso é bem bacana, a gente dá uma liberdade ali, às vezes a pessoa realmente não consegue na hora, mas não precisa ser exagerado também, né? Não precisa ficar fazendo esse atraso toda hora. E voltando agora para o Lock Device, gente, ele é um recurso muito simples, mas que é muito útil para a gente. Então, ele basicamente configura um PIN de 6 dígitos dentro dos nossos Macs, que nada mais é do que uma segurança ali. Às vezes eu vou mandar um Mac por Sedex para alguém, eu quero configurar isso para quando, não sei, acontece alguma coisa, um extravio dessa encomenda, eu não quero que alguém que pegue na mão essa encomenda e logue no meu Mac ou tenta chutar a senha lá e consiga acessar. Então ele trava nisso, então ninguém consegue logar no Mac enquanto não colocar esses 6 dígitos. Ele é muito bom também em caso de perda, às vezes alguém acaba esquecendo em algum lugar um MacBook, por exemplo, ou em caso de furto. Mas ele traz um recurso bem bacana, que é um recurso opcional, mas eu particularmente acho que vai ser legal de usar, que é essa parte de mensagem e número telefônico. Então, além desse número, esse PIN de 6 dígitos, a gente vai conseguir colocar uma mensagenzinha. Por exemplo, esse MacBook é propriedade de Sejunta e um número telefone. E falando, por favor, entre em contato com o número abaixo, caso você ache, não sei, vai que eu perco o meu MacBook em algum lugar por algum motivo, mas ele dá essa opção para a gente. Ele é muito semelhante ao recurso que já existe hoje, que se chama o Lost Mode, tá, gente? Dentro do iPad. Então, a gente consegue travar o iPad hoje, e hoje isso já existe, não é nenhuma novidade, tá? Mas a gente consegue travar esse carinha hoje para ele, se ele for furtado ou for esquecido em algum lugar, para ninguém conseguir acessar ele e você consegue colocar essa mensagem que você quiser, propriedade tal, por favor, se você encontrou, às vezes no caso de perdido, se a gente encontrar uma boa alma aí e quiser devolver para a gente consegue colocar o número de telefone para ele entrar em contato e falar, encontrei aqui em tal lugar e agora esse recurso está chegando através dos Macs pelo Lock Device. Ele não tem o mesmo nome, que é o Lost Mode, né, dentro dos iPads, mas ele tem essa mesma função, tá? Bom, passando aqui, gente, essa novidade aqui ela é bem bacana. Acho que muitos de vocês vão usar assim que sair, que é o Apple Configurator no iPhone. Para quem não conhece, o Apple Configurator a gente apelida ele carinhosamente como Bombeirinho, que esse cara salva a nossa vida. Ele já salvou minha vida diversas vezes, tenho certeza que já salvou a vida do Gui, do Edu, várias vezes também durante a trajetória deles aí com dispositivos Apple. E esse é o carinha que a gente usa para aquele caso que a gente acha que é perdido. A gente fala, meu, não tenho o que fazer, o equipamento travou e eu vou reviver esse cara de alguma maneira através do App Configurator. Esse é a nossa luz no fim do túnel e ele está chegando para iPhone. E o que que isso muda para a gente, administradores de TI? Hoje, se eu tenho um Mac que é legado, que por algum motivo, em um tempo atrás, eu comprei num varejo, eu não consigo fazer ele entrar no meu App School Manager no fluxo ideal de gerenciamento, eu vou conseguir fazer ele entrar a partir de agora com o Apple Configurator no iPhone. Então, cara, isso aqui foi, para mim, incrível quando eles lançaram, porque eu não estava esperando, eu não sei se o pessoal estava esperando, eu particularmente não imaginei que eles fossem anunciar algo do tipo, mas basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso iPhone, vai conectar no nosso MacBook e vai conseguir, no Apple Configurator dentro do nosso iPhone, jogar esse MacBook dentro do nosso SM. Até hoje isso é impossível. Então, se a gente tem um Mac que a gente comprou no varejo por às vezes alguma questão financeira, às vezes a instituição prefere, não vou comprar lá numa Magazine Luiza, num Ponto Frio, porque é mais barato, mas não acaba não sendo uma revenda autorizada, ele não entra no nosso fluxo ideal de gerenciamento de dispositivos Apple. Então, ele traz esse alívio para esses carinhas. Muitos de vocês devem ter algum equipamento legado, travado lá
em algum lugar, né, que a gente fala, putz, aquele carinha é o carinha que não é gerenciado, coitado, é o excluído da turma. Então, com essa novidade aí, o pessoal vai conseguir entrar aí, gerenciar, acho que vai ser uma novidade muito bacana. Eu mesmo tô querendo já testar em alguns dispositivos que a gente tem aqui na empresa, acho que vai ser bem legal colocar em prova aí, e acho que é um dos recursos mais legais que eles lançaram aí agora nessa WWDC, que foi anunciada lá, mas a gente preferiu trazer separada aqui, porque acho que ela é um pouco maior que o evento aqui para a gente anunciar para vocês, tá, gente? Passando aqui, só tomar uma aguinha aqui, gente, mas logo mais a gente vai falar sobre as novidades para o iPad, tá? Érica, aproveitando seus goles de água, eu estava até falando com o pessoal no chat aqui que essa novidade do Apple Configurator no iPhone, para mim, sem dúvida, é a melhor, porque é muito difícil gerenciar os nossos Mac, especialmente os legados, sem estarem no Apple School Manager e no fluxo de DP. Então, que felicidade que isso nos traz, viu? Sim, sim, principalmente você que acho que está mais tempo do que eu aí nessa trajetória com o Apple, acho que se isso tivesse saído um pouquinho antes seria legal, mas antes tarde do que mais tarde, né, gente? Então vamos aproveitar o máximo que der aí dessa novidade, vamos pegar os carinhas ligados lá, os carinhas do varejo que a gente comprou, vamos colocar no nosso fluxo aí para ter um melhor número de compliance ali, tá bom? Então, passando aqui para as novidades de iPad, gente. Vamos lá. O que acontece? Hoje, a gente tem um recurso de share de iPad dentro dos nossos iPads para a gente usar naqueles casos, às vezes em laboratório, para várias pessoas usarem esse recurso de uma maneira mais simplificada. É uma novidade mais ou menos parecida com a do M1, tá? Não é tão novidade assim, não saiu mês passado, mas ela vem do sistema operacional do iPad OS 14.5 para frente, que eu acho muito válido trazer aqui para vocês, porque conforme a minha vivência no dia a dia, muitas pessoas não conhecem essa novidade, que são as sessões temporárias. Hoje, para o share de iPad funcionar, cada pessoa, para logar nele, precisa de um Apple ID gerenciado para poder estar logando nesse carinha. Então, ele acaba sendo um uso bem específico e muitas vezes a gente quer ter um uso rápido ali, não consegue porque a pessoa não tem a pod gerenciado ou uma visita que vem de fora da escola, da instituição e quer usar esse carinha, a gente consegue configurar uma sessão temporária nesse cara, que ele funciona muito parecido com o usuário guest que existe hoje no Mac, tá? Mas isso para iPad, eles puxaram muito isso do próprio Mac para o iPad. Inclusive, as funções são muito semelhantes, tá, gente? O que acontece? A gente consegue pegar esse usuário temporário, não precisa de um iPod gerenciado para logar, por conta dele ser temporário, e a gente consegue fazer com que no ato do logout desse carinha, o próprio iPad ele apaga os arquivos que ele salvou, as preferências que ele salvou, e ele simplesmente, como se ninguém tivesse logado lá, como se ninguém tivesse feito nada, porque é essa a ideia. A ideia dele é ter um uso temporário, é não ficar lotando ali a memória do iPad com algum arquivo que às vezes uma pessoa loga, salva uma coisa, outra loga, salva outra coisa. Quando a gente vê, já está com 100% da memória ocupada e depois tem que fazer um trabalho ali para uma limpeza. Então, dependendo do uso, é muito interessante esse recurso da extensão temporária. A gente consegue, além de ter essa condição, né, de não precisar de um iPod gerenciado para fazer essas mudanças e de ter essa questão de apagar os dados da pessoa quando sair, a gente consegue também limitar o tempo que ela vai estar usando, levando ao máximo a expressão sessão temporária. Então, você consegue limitar ali, a partir do momento que a pessoa faz o login, para ela tem 10 minutos para usar, depois de 10 minutos a solução cai automaticamente e beleza, apaga logo tem que apagar. Às vezes a instituição acha que para aquele uso não precisa mais de 10 ou 15 ou meia hora, então a gente consegue limitar esse tipo de coisa. E essa questão do logout automático também vai passar, também começou a passar a funcionar para os usuários comuns, tá, gente? Não só para o usuário temporário. Então a gente pode configurar ali num uso de um share de iPad para esse logout automático ser feito dentro do tempo de aula, por exemplo. Às vezes é um iPad de laboratório, trazendo um exemplo mais prático, e a gente quer que ele fique disponível apenas no tempo de aula. Então, a aula tem 50 minutos, coloca ali o uso de 50 minutos, o pessoal logo no começo da aula, acabou a aula, todo mundo cai automaticamente, não tem mais o que fazer. Então, é um recurso bastante útil, bem legal. Como eu comentei, não é tão novo assim, mas eu achei legal trazer para vocês, porque ele é bem importante, tá, pessoal? Bom, trazendo aqui, assim, são recursos que a gente usa no iPad, não é novidades do iPad em si,
mas está muito atrelado. Sim, eles funcionam, eles casam muito bem, funcionam muito bem, que é o projeto escolar, que eu acredito que muitos de vocês usam, trazendo mais para o âmbito escolar aqui, tá, gente? É um aplicativo muito bacana que eu já tive a oportunidade de usar, então já fiz alguns testes e essa em si é em relação às atualizações do próprio projeto escolar, tá? Do próprio aplicativo. O que ele trouxe de melhoria aí para a gente? A partir de agora a gente consegue ver o tempo que o pessoal gasta nas tarefas, então os alunos estão ali fazendo, devolvendo uma tarefa, a gente consegue ver quanto tempo ele demorou para responder. É bem bacana, né, para a gente identificar algumas coisinhas curiosas. Às vezes a gente manda uma atividade com um questionário de 20 questões e a gente consegue ver que o aluno respondeu em 2 segundos. A gente fala, opa, ou esse cara é um gênio ou tem coisa errada aí. Então é bem bacana para a gente ter essa mensuração do que está acontecendo, quanto tempo a pessoa respondeu, porque a gente que faz as perguntas, a gente tem mais ou menos uma noção de quanto tempo demora para responder. Então, esses casos mais absurdos a gente consegue pegar bem fácil com esse recurso novo. E outra novidade também é o compartilhamento de tarefas com outros professores. Até então, isso não era possível. Cada professor tinha sua matéria, tinha sua sala, tinha suas tarefas. Cada professor via só suas tarefas. E a partir de agora, o que vai acontecer, né? Você vai conseguir compartilhar suas tarefas entre professores. Isso vai ajudar muito nas tarefas multidisciplinares. Então, às vezes é uma tarefa que envolve mais de uma matéria ali, você consegue passar essa matéria de professor em professor para ir fazendo o que cada tarefa diz respeito à sua disciplina. Então, isso vai ser muito bacana para ajudar nessa dinâmica. Ele mudou um pouquinho o layout dele também, ele está com o menu mais lateral agora, ele fica todo na parte esquerda ali. Então, a navegação acabou ficando um pouquinho mais rápido, isso foi muito bacana. Mas, do mais, sobre o projeto escolar é isso, tá, gente? Trazendo um pouco mais dele aqui, são os apps integrados. Então, de layout era aquilo, mas ele trouxe uma coisa muito bacana que ele está agora integrado com os apps de uma maneira semelhante do que, eu não sei se vocês perceberam, mas recentemente teve uma atualização do Zoom, que a gente está usando aqui, que ele tem essa característica de apps integrados. Então, as tarefas, elas usam, dentro do projeto escolar, muitos apps externos, como Keynote, GarageBand, Swift Playgrounds. E o que acontece? A gente vai conseguir agora abrir esses aplicativos dentro do próprio projeto escolar. Isso acaba economizando o processamento ali do iPad, é bem bacana, acaba sendo mais intuitivo, mais prático esse uso de se vai e vem de atividades. A gente não precisa ficar abrindo o aplicativo externamente, então isso é um recurso bem bacana que vale a pena a gente trazer aqui para vocês. Bom, passando daqui agora para o app Sala de Aula. Gente, acho que essa, dentro dos aplicativos, foi uma das atualizações mais legais que saíram aí. O layout dele mudou bastante, então a organização para a gente ver como que é o esquema da turma de alunos ficou mais legal de ver, ficou mais fácil da gente visualizar a telinha dos iPads dos alunos, para quem aí já está acostumado a usar o Sala de Aula ou o Classroom. E teve uma atualização principal que não tem como a gente não falar aqui para vocês, tá? Que é o suporte ao aprendizado remoto. Até então, o Classroom funcionava apenas na mesma rede ou por aproximação. Então, às vezes a rede não precisa nem ter internet, eles conseguem estar ali juntos, mas agora ele vai funcionar remotamente em redes diferentes. Dando um exemplo mais do que prático aqui para vocês, quando saiu essa atualização, eu e o Edu ali, que é o meu parceiro ali de TI, que está no chat ajudando vocês, a gente falou, vamos testar isso aí, cara. Isso aí, se funcionar, vai ser uma coisa maravilhosa. E funcionou. E dando um exemplo mais do que perfeito aqui para vocês, hoje eu estou aqui em Osasco, São Paulo, e o Edu está lá em São Luís, Maranhão. E ele conseguiu gerenciar o meu iPad, bloquear, abrir determinado app e, assim, literalmente extremos. Né? E ele funcionou tranquilo. Eu, na minha net aqui em casa, não sei bem qual que é a internet que ele tem lá, mas deve ser uma internet bem diferente. Então, ele funciona muito bem e agora ele vai funcionar remotamente. Então, fico muito feliz de trazer essa novidade aqui para vocês, principalmente nesse cenário que a gente está hoje, que é muito delicado de ensino remoto, tá, gente? Essa questão de a gente quer usar o melhor dos mundos para tecnologia, só que isso deu uma acelerada nesse processo e que bom que acelerou nesse ponto de trazer esse recurso do app Sala de Aula. Então, ele vai funcionar de diversas maneiras, dando como exemplo aqui para vocês. Caso o professor esteja na escola e o aluno em casa, vai funcionar. Se tiver parte dos alunos na escola e outros em casa e o professor na escola, vai funcionar. Se por algum motivo o professor estiver em casa e os alunos na escola, vai funcionar também, porque ele funciona dessa maneira remotamente. É um recurso muito bacana que está chegando aí para o sala de aula, tá, pessoal? Bom,
Finalizando aqui a ideia, até para adiantar para vocês, eu acho que a ideia de todas essas melhorias, esses anúncios que eu passei aqui para vocês, é essa ideia que a implementação é tão fácil quanto o uso. Eu trouxe muitas melhorias aqui de uso para vocês, mas também de implementação, porque a gente vê e a gente fala, né, caramba, essas coisas são bem fáceis de usar, mas para implementar deve dar um trabalho, deve ser trabalhoso. Então, qual que é a visão que eu quero passar aqui para vocês, pessoal? É muito fácil implementar. Assim, tem o trabalho, tudo tem um trabalho, tudo que funciona bem tem um trabalho para a gente fazer. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, a gente consegue implementar fácil. A gente tem aquele trabalho inicial para deixar a casa redonda, a casa bonitinha. Mas depois que a gente faz isso, é uma alegria de verdade. Assim, eu já estive em ambos os mundos, em vários tipos de equipamentos, já fiz gerenciamento em várias empresas. Só que esse mundo que eu estou agora, eu acredito que seja o melhor deles até o momento, porque realmente é fácil, a gente até estranha quando a gente fala, né? A gente fala, isso aí é tão tranquilo de fazer, duvido você mostrar, mas vocês precisando, a gente está à disposição aqui, tá? Para explicar, para mostrar que é fácil mesmo implementar e usar esses equipamentos. Então, acho que a ideia é passar essa visão para vocês hoje, essa facilidade de implementação e de uso dos equipamentos. Passando um pouquinho aqui mais para frente, só deixa eu avançar aqui o slide. Hoje a gente trouxe as novidades ali da WWDC e outras novidades fora dela também para vocês. A gente ainda vai ter uma sequência aí de mais 3 eventos, pessoal. Só deixa eu passar aqui. Que basicamente o que acontece nesses outros 3 eventos que vão se suceder. Eu vou mostrar para vocês como que é essa implementação, porque aqui eu estou falando para vocês, a implementação é fácil e tudo mais, mas a gente quer mostrar, né? A gente quer mostrar para vocês que é fácil, então a Apple, ela segue aí cerca de 5 passos aí para a gente seguir, para ter uma boa implementação, que são ali a preparação, a integração e a criação, que a gente vai tratar no evento 2 através da abordagem do Apple School Manager. Então, como que a gente prepara o nosso ambiente, como a gente faz todo esse arar o terreno, né, para que esteja tudo da maneira mais tranquila para a gente poder fazer. No nosso terceiro evento, a gente vai falar sobre MDM, que é sobre as configurações. Então, o que a gente precisa configurar para quando a pessoa na ponta receber o carinha lacrado e falar, cara, esse cara tá funcionando, eu abri, ele tá funcionando e não sei o que mágica que o TI fez por trás lá para funcionar, mas eu estou usando ele aqui e os caras nem sequer abriram o equipamento. Aquela magia do vácuo que o pessoal fala, né? Eu quero receber um equipamento novo, eu quero tirar o vácuo da caixa e começar a mandar bala aqui no que eu precisar fazer. E no quarto evento, a gente vai mostrar para vocês o que tudo isso que a gente está falando vai ajudar na sua sala de aula, vai ajudar na sua empresa, vai ajudar para você nesse intuito, tá? Então, a ideia é mostrar isso para vocês, mostrar o porquê é fácil, por que a gente implementa essas coisas tão fácil e como que vocês podem usar essa facilidade, tá? Queria agradecer aqui a todos vocês pela presença. De novidades são essas. O Gui tem umas novidades bem legais aí para contar aí para vocês. Até já ligou a câmerazinha ali para falar. Mas do mais é isso, viu, gente? Queria agradecer pela atenção de vocês e muito obrigado. Obrigado, Eric. Adorei as novidades. E não para por aqui. A gente não só quer mostrar para vocês como que acontece isso na série de eventos, mas também nesse mês de julho, para as escolas que se inscreverem, na verdade, até o dia 13 de agosto, a gente vai oferecer 30 dias de suporte gratuito da Sejunta. Então, supondo que você está reimplementando o projeto aí, supondo que você está atualizando o teu projeto, supondo que você está comprando novos dispositivos Apple com a Sejunta, por exemplo, vocês vão poder usar 30 dias de suporte gratuito para todas as novas bases da dashboard da Sejunta, tá? Eric, se puder passar, por gentileza, para se cadastrar na dashboard da Sejunta é super simples, tá? É só você... Avança mais um, por gentileza. É super simples, basta você clicar no link aqui no chat ou usar o seu dispositivo, o iPhone ali, o iPad, qual seja ele, para acessar o código QR e lá você vai ter que preencher o formulário. E basicamente são esses 2 passos, não tem passo 3. E junto com a plataforma, junto com a dashboard, que vocês vão ter acesso aos 30 dias de suporte, vocês também vão ter acesso a 24 cursos para os educadores de vocês. Tem curso de iPad, tem curso de Mac, tem curso de metodologias ativas, tem curso de programação, de pensamento computacional. E tudo isso é por onde as escolas parceiras da Sejunta se relacionam com o projeto Apple.
E lá no início, quando a gente falou que a gente oferece gestão e controle sobre o próprio projeto de tecnologia, é por essa plataforma que vocês vão experimentar os suportes, os chamados, que vocês vão poder também acessar ali o nosso time para entender como é que faz na prática de fato. A gente quer que vocês não tenham barreiras na frente de vocês para implementar o projeto. É fácil, igual o Eric falou, eu gostei muito que ele trouxe isso, porque parece que a gente está mentindo, mas a gente não está. A gente aqui na empresa, aqui na Sejunta, usa só dispositivos Apple e qualquer colaborador da Sejunta, de qualquer área que seja, vive essa experiência. Pode passar, Eric, por gentileza. O aprendizado não para por aqui, então gostaria muito de convidar vocês, igual o Eric falou, para os outros 3 eventos. O link no chat aqui é o do próximo evento, que já acontece nessa quinta-feira. A gente vai falar sobre os 3 primeiros passos de implementação de acordo com a Apple. E lá, o nome do evento é Como Preparar o Meu Projeto com o Apple School Manager. Então, a gente vai falar bastante sobre a plataforma, sobre os benefícios de usar, como eu peço uma conta, tudo que vocês precisam saber, para depois, quem tiver acesso aos 30 dias de chamado gratuito, também levantarem chamadas de como avançar nesse sentido. No dia 4, a gente vai falar sobre o quarto passo da implementação, que diz respeito ao MDM, e no dia 10, a gente vai falar sobre o quinto passo, que é como isso influencia a nossa sala de aula. Então, a gente tem aqui todo o recheio do nosso bolo pronto para vocês virem e curtirem com a gente as novidades, as implementações, as informações mais atuais do projeto Apple. E, como eu falei para vocês, aliás, tem também o sumário, né? O que a gente viu hoje, então? A gente viu, novidades da WWDC. 2, a gente viu as novidades de Mac e de iPadOS, e principalmente relacionadas ali ao SharePlay. A gente falou bastante sobre FaceTime, a gente falou bastante sobre as novidades de uso da plataforma em si. E no passo 3 ali a gente viu as novidades para o projeto escolar e também para o sala de aula, e o sala de aula com um adendo ali muito importante, que é o funcionamento remoto. Então, tem muita gente que está online aqui com a gente que sabe que não funcionava antes em redes diferentes, e a partir de agora passa a funcionar. A gente sabe que a escola não tem mais um CEP, né? A escola tem agora tanto CEPs quanto a gente tem de alunos, né? Porque esses alunos estão em casa, não estão mais na escola. E fazer isso acontecer é uma parcela muito importante do processo de ensino e aprendizagem. E aí, Eric, tem bastante pergunta para fazer para você. A gente passou um pouquinho do tempo, então a gente vai quebrar um pouco o protocolo aqui e vai avançar. Recordo aqui para vocês que o nosso melhor evento é sempre o próximo, então a gente quer muito ouvir vocês, a opinião de vocês. Acessem o código QR ou feedback para preencher aqui e deixar a gente saber o que vocês acharam. E, Eric, pode avançar, porque eu vou começar a trazer perguntas para você, se você me permitir. Posso? Pode sim. Opa. Acho que começou o timer aí. Boa. Bom, a Cláudia trouxe a seguinte pergunta: qual é a diferença do AirPlay para o AirDrop para transferir arquivos entre dispositivos? Essa é uma boa pergunta, viu, Cláudia? É bem bacana trazer essa diferença para você, porque o que acontece? Hoje, o AirPlay, ele funciona ali para a gente trazer os dispositivos. Por exemplo, eu tenho um iPhone, quero passar para um iPad, eu quero transferir esses arquivos de uma forma tranquila. O AirDrop, ele funciona mais para conectividade do que para transferência de arquivos em si, tá? Então, acho que é essa a diferença que a gente consegue trazer aí para você. Então, o AirPlay chegando para o Mac, ele vai permitir essa transferência de arquivos entre Mac, iPad, iPhone. E o AirDrop, ele mais é uma questão de conectividade, tá bom? Boa, Eric, obrigado. Tem outra pergunta aqui, que essa foi do Felipe. O evento completo da WWDC fica disponível no App Developer? Como é que funciona o acesso lá? Eu tenho acesso a todos os conteúdos? Ah, legal essa pergunta, viu, Fê? Obrigado pela pergunta. Lá ele tem acesso aos conteúdos, a média é 1h40, 1h50 por evento. Se eu não me engano, foram eventos de segunda a sexta-feira, lá você consegue acessar, mas se você quiser também tem no YouTube, tá? No YouTube, no canal da Apple, tem os eventos lá para você acessar. O App Apple Developer, ele tem mais uma cara de um resuminho de cada dia ali, mas os eventos na íntegra você consegue encontrar no canal da Apple lá no YouTube, tá bom? Rápido o bate-bola aqui, hein? Tô gostando. Tem mais uma pergunta do Felipe. O Apple Configurator 2 no iPhone, quando você mencionou, ele tem a mesma função do Apple Configurator 2 no Mac? Exatamente, viu? A ideia é trazer ele, só que na versão mobile.
A ideia é a gente conseguir reviver os nossos Macs também. Não sei se você já usou esse recurso alguma vez, mas eu já usei mais de uma vez e me ajudou muito. Então, a gente vai conseguir reviver, vai conseguir mandar instalar perfil dos Macs através do App Configurator. É basicamente a carinha dele para o mobile, ele vai ter as mesmas funções, só que a gente vai conseguir usar ele no Mac por conta dele estar no iPhone agora. Então, se você já tem uma experiência com o Apple Configurator, pode ficar tranquilo que a carinha dele vai ser a mesma. Só vai mudar a plataforma de onde a gente vai acessar, tá bom? Perfeito, Eric. Eu vou até aproveitar para lembrar o pessoal aqui para responder o formulário para a gente. A gente conta muito com as contribuições de vocês. E, surgiu mais uma pergunta aqui do Felipe. Talvez ele vá para o iPad também, né? O que você acha, Eric? Eu acredito que sim, viu, Fê? Eles anunciaram a princípio só para o iPhone, mas eu acredito que chegue para iPad mais para frente. Tá? Eu não sei qual que é a impossibilidade hoje, mas eu acredito que chegue logo menos. Eles devem anunciar, talvez durante dessa fase beta que está esse carinha, eles anunciem. Vale a pena lembrar que essas informações todas de lançamento, de disponibilidade, a gente não tem acesso, né? São informações guardadas a sete chaves por todo o time da Apple, dos Estados Unidos principalmente. Tem informação que muitas vezes não chega para todos os colaboradores por conta dos nichos. Mas se a gente puder falar sobre a nossa vontade, a gente gostaria que tivesse para iPad, sim. Mas quando vai lançar? Essa é uma boa pergunta, é a pergunta do milhão. Mas estou ansioso também. Quando lançar, vou ser muito feliz. Eric, tem outras perguntas aqui que vieram no privado, daí não vou falar o nome das pessoas, porque vieram no privado, mas eu vou fazer as perguntas aqui, enquanto a gente tem tempo. Quais são as maiores vantagens do M1? Boa pergunta para a pessoa aí, viu, Guilherme? É legal trazer. Acho que uma das grandes diferenças ali é a capacidade dele de processamento. Acho que essa é o grande diferencial. Então, para a gente trabalhar no nosso dia a dia, ele é muito mais rápido. A gente viu, se eu não me engano, é 3,5 vezes mais rápido em questão de processamento de CPU e de GPU, que é a placa gráfica dele, pode chegar até 6,5% mais rápido. Então, essa é uma das grandes vantagens. Fora a parte da bateria também. Então, como eu comentei lá no evento, a bateria acaba durando mais por conta dessa tecnologia nova, não é por conta de um modelo novo, é por conta do chip em si. É ele que provê essa autonomia de 20 horas de bateria. Isso, eu acho que essas são as duas grandes vantagens. Fora esse carinha já vem com uma segurança maior, né? Como ele já é um chip criptografado por padrão da Apple, então é uma vantagem. Eu diria que são os três principais pontos aí que destacam esse carinha dos outros chips. Boa. Lembrando que segurança e privacidade são máximas aqui da Apple e isso serve para todo o ecossistema, né? Agora, tem mais perguntas aqui, mas eu vou separar uma para respeitar o tempo. É necessário configurar alguma coisa no Swift Playgrounds para poder publicar o recurso, o aplicativo que a gente desenvolve com as crianças, ou é só usar? É só usar, viu? Nessa nova atualização dele, antes sempre que a gente programava algum aplicativo dentro do Swift Playgrounds, a gente precisava extrair esse carinha para um software terceiro para a gente poder ver ele funcionando de fato e falar, beleza, o que eu fiz aqui tá joia. Mas hoje a gente consegue fazer isso tudo integrado dentro dele mesmo. Então a gente consegue abrir e testar o aplicativo dentro do Swift Playgrounds, e isso é muito bacana porque é como eu comentei, né? Tá em casa ali. Você faz tudo que você tem que fazer, abre ele ali, já testa, então não tem essa questão de ter que ficar exportando arquivo para lá, exportando arquivo para cá, que é uma coisa tanto quanto demorada e trabalhosa. Perfeito, Eric. Obrigado demais. A gente pode avançar aqui para o final já, então. Estou gostando muito do ritmo. A gente tem um grupo no WhatsApp chamado IT Pro. Quem não faz parte ainda pode entrar, fica à vontade no nosso grupo. Por lá tem ITs do Brasil inteiro conversando sobre várias coisas diferentes dentro da perspectiva de trabalho de um TI numa escola. Então a gente fala bastante de Apple, mas a gente fala bastante sobre outras coisas também, especialmente agora desse ensino emergencial remoto e pandemia. Todo mundo tem que se ajudar e todo mundo tem se ajudado muito por lá. Então fiquem à vontade para entrar, é exclusivo só para os convidados. E a gente está fazendo essa série de eventos muito próximos, digamos assim, uns dos outros, justamente para que vocês consigam aprender todas as informações e ter acesso às informações antes ou durante os primeiros dias de aula, para que vocês consigam começar a sala de aula, começar esse novo retorno do segundo semestre com todos os dados de vocês. Então, queria muito agradecer a presença de todos. Passou muito rápido para mim, acho que para vocês também, foi muito divertido. Queria agradecer o Eric aqui. Eric, obrigado pela condução, gostei demais do jeito que você levou o assunto.
ficou muito leve, ficou muito rápido, até o Alberto comentou aqui. Parabéns pela objetividade do evento, foi muito útil e a gente quer que seja útil para vocês. Então, passando aqui para o último slide agora, me despeço de vocês. Sejam muito bem-vindos aos próximos eventos, a gente quer muito vocês lá, o aprendizado não para por aqui. Obrigado, viu, Eric? Gente, deixar meu agradecimento aqui, muito obrigado pela presença de todo mundo, ansioso para ver vocês no próximos eventos aí, essas carinhas, e um prazerzaço, viu? Obrigadão de verdade e até a próxima. Combinado, gente. Então, tenham uma boa tarde para vocês, fiquem bem e a gente se vê nos próximos eventos. Até mais!